Pelos sinal da Santa Cruz, lá nos deu no Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pode sentar-se. O menino crescia e se fortalecia. Caríssimos irmãos, estamos celebrando a oitava do Santo Natal de Nosso Senhor. 8 dias na mesma alegria, na mesma festa do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo. Nós tivemos já nessa novena, essa oitava, esses 8 dias de repetição solene do mesmo acontecimento, o nascimento de Jesus. Nós tivemos já alguns acontecimentos interessantes. Depois do nascimento de Jesus, a igreja quis como que colocar aos pés do berço de Nosso Senhor categorias de homens, de santos, que ela quer desejar que existam em todos os tempos. A Santa Igreja colocou já aos pés da manjedoura dessa criança pura, santa, imaculada, aquele que será o mais puro, o mais santo e imaculado dos discípulos de Nosso Senhor, o São João Evangelista. São João Evangelista, aquele que depois vai ser o grande teólogo do princípio, de tal modo fará um resumo da vinda do Verbo a este mundo, que a igreja achou por bem repetir em todas as missas, no final da missa, o Evangelho de São João, o princípio do Evangelho de São João, esse resumo da obra da vinda de Jesus ao nosso encontro. Tal foi a visão que São João teve como olhos de águia sobre o mistério da encarnação de nosso bom Deus e mais ainda do seu rebaixamento até descer ao nosso nível humano, revestir-se da nossa carne, ser em tudo semelhante a nós, exceto, claro, no pecado. Mas a igreja também colocou, no dia de ontem, os santos inocentes. Não viram a Jesus, não conviveram com Nosso Senhor, sequer puderam professar a fé em Jesus, mas foram celebrados solenemente pela igreja ontem, porque, afinal de contas, o que faz um mártir é morrer por causa de Jesus. E a morte dessas crianças, de fato, foi por causa de Nosso Senhor. Na fuga da Sagrada Família para as terras do Egito, a morte dessas crianças foi o que atrasou, por assim dizer, os soldados de Herodes e não alcançaram a Jesus, enquanto se ocupavam com esses inocentes que entregavam a vida por Nosso Senhor. Hoje, Nosso Senhor também é apresentado a nós já sob uma nova ótica. Na primeira leitura, São Paulo nos faz um resumo do que deve ser a nossa compreensão sobre a nossa filiação a respeito para com o Pai e, ao mesmo tempo, a nossa irmandade, por assim dizer, com o nosso Senhor. Jesus, de fato, veio ao nosso encontro e, vindo ao nosso encontro, como é costume de Nosso Senhor, sempre quando por algum modo, Deus vai se manifestar ao homem, se manifesta do modo mais inteligível ao homem. Por exemplo, quando um anjo vai aparecer, anjo não tem forma, não tem corpo. Mas quando um anjo vai se apresentar a um ser humano, ele se apresenta da forma mais inteligível ao homem, ou seja, uma forma humana. Porque se aparece para você um cachorro falando, sai correndo. Mas se aparece uma forma humana falando, é mais compreensível. Assim também, quando Nosso Senhor decidiu vir ao nosso encontro, tomou a forma mais inteligível para nós, a forma humana. E não só se revestiu como se fosse
uma veste exterior simplesmente. Não, ele tornou-se um de nós, em tudo semelhante a nós. Como bebê, como criança, teve que chorar, teve que descansar, brincou, se cansou, sofreu, como nós rezamos tantas vezes na novena do Natal, frio, sede, fome. Em tudo ele era igual a nós. A única exceção é em relação ao pecado. Mas se o Verbo, Filho de Deus, se faz filho do homem, faz semelhante a nós, quer dizer que ele está elevando também a nossa humanidade, tornando-nos filhos nele. Filhos de quem? Filhos de Deus Pai. De Deus Pai. Por isso, nós somos herdeiros da parte de Deus. Aquilo que Jesus vai receber quando nós celebrarmos a Páscoa, no auge do ano litúrgico, ou seja, a recompensa eterna, a ressurreição, o lado direito do lado do Pai, tudo isso também caberá a nós, porque nós somos filhos em Jesus. Em Jesus nós nos tornamos filhos de Deus Pai. E quem viver de acordo com o modo que nosso Senhor veio ensinar neste mundo, quem nesse mundo imitar a vida santíssima de nosso Senhor, tanto quanto possível, um dia poderá também herdar o reino e o trono no céu, reservado para os filhos de Deus. Esse é o resumo da doutrina de São Paulo, que ele vai repetir várias vezes em várias de suas cartas. Mas também Jesus veio ao nosso encontro, porque tendo criado o homem, percebeu que o homem não estava conseguindo, digamos assim, seguir o projeto do Criador. No primeiro plano, quando Deus criou o homem, a coisa desandou tanto que foi preciso ele mandar o dilúvio para varrer a face da terra e toda a humanidade, com exceção de uma família. E ali aconteceu a nova recriação, agora de um modo natural. Mas séculos depois, estando novamente a humanidade decaída, afastada de Deus, até o próprio povo de Deus afastado de Deus, tantas vezes prevaricando com deuses estranhos, com pagãos, foi necessário que o próprio Deus se vestisse da nossa humanidade, tornasse-se homem, para que ensinasse ao homem ser homem, conforme o projeto divino. Portanto, não é outra coisa que nosso Senhor veio fazer ao mundo, senão nos ensinar a ser homens e mulheres de Deus, a ser o ser humano pensado por Deus, a ser aquilo que Deus um dia pensou para cada um de nós. E isso, é claro, implica na luta constante, diária, contra o pecado, contra os vícios, contra as manias, as loucuras, contra as nossas fragilidades próprias, que cada um de nós carrega. Alguns mais para o lado da impureza, outros mais para o lado da gula, ou da fofoca, ou da preguiça, mas cada um de nós carrega uma cruz pesada. E Jesus veio nos ensinar a carregar a cruz todo santo dia. Nosso Senhor também será apresentado ainda nessa oitava de Natal, no seu objetivo final. Para que Jesus veio a esse mundo? Para morrer por nós, para pagar um alto preço que nós não tínhamos possibilidade de pagar. O pecado dos nossos primeiros pais, embora eles fossem pessoas humanas, finitas, o seu pecado teve um alcance infinito, porque foi contra a majestade de um Deus infinito. E por mais que depois eles fizessem reparações, penitências, pedissem perdão, era insuficiente para a majestade de Deus ultrajada. Era necessário que as ações feitas para pedir o perdão tivessem um valor infinito, e o homem não é capaz de fazer uma ação infinita, porque nós somos finitos. O Verbo não poderia, a segunda pessoa,
da Santíssima Trindade, não poderia simplesmente pedir perdão a Deus, porque Ele é Deus. O perdão deveria vir da raça humana, do gênero humano. Por isso se encarnou, para que em nossa carne salvasse toda a carne, para que como homem fizesse obras, e como Deus essas obras tivessem um valor infinito. Por isso Santo Afonso, por exemplo, vai dizer: no dia que Jesus nasceu, o seu primeiro choro era o suficiente para aplacar a ira divina, para reparar os ultrajes feitos pelo homem contra a majestade infinita de Deus. Daqui um dia nós celebraremos a circuncisão. Aquele primeiro sangue que Jesus vai derramar é o suficiente para salvar esse e tantos outros mundos que existissem. Mas aquilo que era suficiente, que era o bastante para nos salvar, não era o suficiente, o bastante para Jesus demonstrar o seu amor por cada um de nós. Por isso, como uma pessoa extremamente apaixonada pelo homem, a sua criatura, fez não o suficiente, não o bastante, mas levou até o extremo as suas ações. Uma gota de sangue era o suficiente, mas resolveu derramar até a última gota suspenso na cruz. Uma única oração, um único pedido, um único suspiro seu era o suficiente, mas quis desfazer-se, desgastar-se, até chegar a ser comparado, a se encaixar perfeitamente na descrição que o profeta Isaías fez dele: um homem que mais parecia um verme, um homem ultrajado, maltratado, que parecia castigado por Deus, um homem que foi arrancado a barba, suas costelas eram todas contadas, tão raquítico que ele se tornou, um homem que não tinha beleza nenhuma para impressionar os nossos olhos. A criança que nós hoje adoramos se tornará este homem por causa do amor que tem por nós. Levou ao extremo aquilo que ele poderia fazer no mínimo, porque a menor das suas obras possui um valor infinito, muito maior do que o valor de todos os anjos e santos juntos. Por isso, caríssimos irmãos, devemos com São Paulo hoje render graças a Deus Pai, que nos faz irmãos desse Senhor que vem ao nosso encontro, apaixonado por cada um de nós, vem nos ensinar a sermos conforme o plano divino e, sobretudo, está disposto a dar a própria vida, não só a morrer, mas morrer como a pior das pessoas, suspenso entre dois ladrões para indicar que ele vai ser o pior deles. A criança que hoje nós adoramos, a criança que Nossa Senhora embala, a criança que Nossa Senhora dá de mamar, a criança que Nossa Senhora faz tanto carinho e cuida com tanto amor, será a criança que um dia nos salvará. E essa criança em Deus nos faz seus irmãos, de Deus nos faz filhos, e em Deus nos faz eleitos, herdeiros e co-herdeiros, como nos ensina São Paulo. Agradeçamos constantemente Nosso Senhor por tantas graças, por tanto amor, e procuremos corresponder a Jesus, que nesse novo ano litúrgico, nesse novo ciclo litúrgico que nós iniciamos com o tempo do Natal, nos ajude a crescer no amor e na graça. Assim como o Evangelho diz que o menino Jesus crescia e se fortalecia, que nós também possamos crescer e nos fortalecer com esta divina criança, até que um dia cheguemos à plenitude da sua idade na graça, e um dia, eternamente com Ele, nos juntemos no céu para adorar para sempre ao nosso bom Pai Celeste. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.